Sejam bem-vindos à primeira mesa redonda virtual do IT Channel em 2025, dedicada ao crucial tema da cibersegurança e da sua regulamentação. Como todos sabemos, a cibersegurança é um tema incontornável para todas as organizações e, obviamente, também para os parceiros de canal. O investimento em transformação digital que tem sido feito na última década faz com que a cibersegurança seja uma necessidade para qualquer organização. No entanto, em termos de investimentos, esta foi possivelmente uma das áreas que pode ter ficado para trás em determinados momentos. O meu nome é Rui Damião, sou editor do IT Channel e vou moderar este fórum em conjunto com a minha colega jornalista Marta Quaresma Ferreira, a quem passo a palavra para apresentar os nossos ilustres convidados. Marta? Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um live event do IT Channel. Como o Rui disse, o primeiro de 2025. E antes de passar às apresentações, gostaria de agradecer a todos aqueles que nos acompanham já recorrentemente nos nossos live events e também dar as boas-vindas a quem em 2025 decidiu juntar-se aqui aos nossos live events do IT Channel. Antes de passarmos propriamente para a ronda de questões em si, como é habitual, quem já nos segue sabe que estamos sempre de apresentar o nosso painel de participantes para dar a conhecer quem hoje aqui está no nosso debate, e gostaria de começar por pedir uma pequena apresentação, aqui em representação por ordem alfabética das empresas que hoje estão aqui na nossa mesa e também pela ordem que puderam observar no nosso walk-in. O Nuno Mendes, da ISET. Bom dia, Rui, bom dia, Nuno, peço desculpa, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Espero que nos estejam a ouvir em condições. É um Perfeitamente. prazer estar presente neste evento online dedicado à cibersegurança, mais uma vez. O meu nome é Nuno Mendes, portanto, sou o diretor-geral da EZET, em Portugal. Portanto, somos um líder de soluções anti-malware e endpoint protection na Europa, e estamos aqui para dar o nosso cunho e os nossos comentários sobre cibersegurança neste evento. Obrigada, Nuno. Temos também a Fortinet, representada aqui pelo Paulo Pinto. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Viva! Bom dia! Antes de mais, agradeço o vosso convite pela Fortinet para podermos estar aqui presentes. Meu nome é Paulo Pinto, como a Marta já disse, integro a Fortinet em Portugal como Business Development Manager. Obrigada, Paulo. Temos também a Ingecom connosco, aqui hoje representada pelo Orlando Campos. Bom dia, Orlando, bem-vindo. Ora, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui presente. O meu nome é Orlando Campos, sou da Ingecom Ignition, sou responsável pela parte de Threat Intelligence e de soluções de SOC. E obrigado mais uma vez. Obrigada, Orlando. Temos também a Sofos, aqui representada pelo Pedro Melo. Bom dia, Pedro, bem-vindo. Bom dia, Marta, e bom dia, Rui, e também cumprimentar todos os meus colegas de painel, cumprimentar também todos aqueles que estão a assistir. O meu nome é Pedro Melo, eu sou de Channel, tenho a responsabilidade da gestão de canal da Sofos em Portugal, e como todos penso que sabem, a Sofos é um fabricante de soluções de cibersegurança, com cerca de 40 anos de existência no mercado. Muito obrigado a todos e desejo um bom webinar para todos. Obrigada, Pedro. Temos também a Vivale, aqui representada pelo Ricardo Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, acho que ainda é o último dia em que se pode desejar feliz ano a todos. Até Exatamente. 31 de janeiro é válido. Cumprimentar aqui, em primeiro lugar, também aqui os colegas de painel e toda a gente que nos está a assistir. Eu sou responsável pela divisão de Enterprise Security dentro da V-Valley. Obrigada, Ricardo. E por fim, mas não menos importante, obviamente, a WatchGuard aqui com o António Correia. Bom dia, António, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de partilharmos aqui aquilo que é a nossa visão sobre este tema que é sempre quente. Meu nome é António Correia, sou Area Sales Manager na WatchGuard, um fabricante norte-americano de cibersegurança. Obrigada, António. E feitas as apresentações, Rui, acho que é hora de começarmos aqui o nosso live event. É verdade, Marta. Vamos então começar aqui o nosso live event sobre este tema, como o António referiu, um tema quente. E como tema quente que é, há sempre novas tendências, há sempre novas coisas a acontecer. E eu começava exatamente por aí. Eu perguntava ao Pedro Melo da Sofos, eu começava por perguntar ao Pedro Melo da Sofos e depois vou perguntar aqui a mais alguns dos nossos convidados.
Na vossa opinião, na opinião do Pedro, na opinião do Sof, quais é que são as principais tendências em cibersegurança para 2025? Obrigado, Rui. Primeiro, as principais tendências baseiam-se exatamente naquilo que são os grandes desafios que as organizações hoje enfrentam face àquilo que é as ciberameaças e o mundo do cibercrime. Continuamos a assistir a uma evolução exponencial do ponto de vista de volume e de sofisticação dos ataques que existem. Por outro lado, também assistimos a uma complicação, uma complexibilidade cada vez maior de tudo o que são as ferramentas da área da cibersegurança para fazer face exatamente à sofisticação das ciberameaças. E tudo isto, obviamente, exige equipas e recursos especializados para conseguir responder devidamente. E com base nestes desafios, as tendências vão exatamente, em primeiro lugar, pela simplificação e consolidação daquilo que são as ferramentas de cibersegurança. As ferramentas hoje, como eu disse inicialmente, são demasiado complexas e, portanto, hoje as organizações procuram reduzir o número de soluções que têm dentro de casa e conseguir que cada uma dessas soluções consiga entregar mais valor por si. Também existe claramente uma tendência de adoção de plataformas de cibersegurança que tenham a capacidade de correlacionar tudo aquilo que são as telemetrias dos vários pontos de controle. E que para além e que estas plataformas e estas soluções tenham a capacidade de se integrar com third parties, ou seja, que possam funcionar como parte de um ecossistema completo e não silos de informação. Por outro lado, a tendência também clara é de que, como hoje a cibersegurança já não se consegue e o cibercrime combater só com tecnologia, é reforçar aquilo que são as capacidades do ponto de vista de especialistas dedicados à área da cibersegurança. E nesse aspecto, assistimos a uma tendência da contratualização de equipas, extensão de equipas com equipas externas através de serviços de detecção e resposta, nomeadamente aquilo que se intitulam por serviços de MDR. E, portanto, e com este conceito conseguirem exatamente estender as suas capacidades humanas e técnicas para fazer face a tudo isto. Em resumo, simplificação, consolidação. Consolidação não significa trabalhar com um único vendor, significa trabalhar com vendors que tenham a capacidade de se integrar com todos os ecossistemas e reforçar e capacitar as suas equipas através de recurso de equipas externas, como é o caso dos serviços de Sofos MDR que a Sofos disponibiliza. Obrigado, Pedro. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do Paulo Pinto da Fortinet. Quais é que, na perspectiva do Paulo, quais é que são as principais tendências em cibersegurança para este ano que agora se inicia? Paulo? Aumento de complexidade é o que se prevê que aí venha, ou seja, a nível do ciberespaço, um aumento de complexidade que vai ter como foco a instabilidade geopolítica, uma dependência de cadeias de fornecimento cada vez mais intrincadas, peso regulatório e exploração de tecnologias que vão pesar para os dois lados. Detalhando um pouco mais, instabilidade geopolítica, como é que aumenta a complexidade? Espionagem, roubo de dados, infiltração de governos em empresas, com o objetivo de recolha de informação. As cadeias de fornecimento das organizações estão intrincadas no sentido de que o nível de dependência e de ligação a N fornecedores as torna opacas na sua análise de risco, o que faz com que vão aparecer riscos que eventualmente não tenham sido considerados e, como tal, não estejam pensados para mitigar. Uso de inteligência artificial por parte de atores maliciosos vai ser também uma das tendências. Vamos assistir a um crescimento em sofisticação dos ataques de phishing,
Roubos de identidade, que é uma coisa que as organizações e as pessoas ainda não estão muito habituadas, mas cada vez vão ser mais possível com a facilidade com que se utiliza este tipo de tecnologia. E por fim vamos ter sobre as equipas de cibersegurança que já estão subrogadas com trabalho, o peso da carga regulatória. Ou seja, as empresas as equipes vão continuar a ter que manter as suas operações, tudo o que têm que fazer, e a NIS2, a DORA, conforme os setores, cada um deles vai ser altamente regulado. A NIS2 não é uma coisa assim tão leve quanto isso, vai ter cerca de 18 áreas de cobertura, a maior parte das empresas vão estar abrangidas e, portanto, isso vai ser uma sobrecarga para as organizações. Portanto, em termos de resumo, instabilidade geopolítica, cadeias de fornecimento complexas, tecnologia que vai apoiar a parte dos ataques e da exploração de vulnerabilidades e peso regulatório. Seriam as 4 primeiras tendências, depois as organizações irão reagir da forma que otimizem a sua operação. Obrigado, Paulo. Eu também ainda gostava de ouvir nesta questão a perspectiva do Orlando Campos, da Ingecom Ignition. Orlando, na sua perspectiva, quais é que são as principais tendências para 2025 naquilo que concerne a cibersegurança, claro? Eu acho que uma das principais questões que nós temos que ter em atenção, e o Fórum Económico Mundial agora recentemente no relatório que lançou no início do ano, salienta especialmente a complexidade do que vai ser a cibersegurança em 2025. E é inevitável falarmos de inteligência artificial. Toda a gente vai falar de inteligência artificial, não só pela perspectiva da sua própria defesa, de criar sistemas para se defenderem de ataques criados por inteligência artificial, mas também a segurança da própria inteligência artificial. Tal como aqui já foi dito, questões regulatórias, como o NIS2, o DORA, o Cyber Resilient Act, que, para além de serem complexos, também eu acho que vão ser muito bons, especialmente a parte do NIS2, porque vem trazer um bocadinho para fora das equipas de IT a componente de cibersegurança. Ou seja, vem trazer para cima da mesa as equipas de compliance e risk e a própria administração para olharem para a cibersegurança como um todo da sua empresa. Depois, a sofisticação dos cibercrimes vai ser cada vez maior. Temos visto claramente que há uma especialização e uma profissionalização de grupos de cibercriminosos, em que há grupos que criam ataques, há outros que fazem esses mesmos ataques criados por outros, e há quase que, a nível financeiro, há aqui um sistema de afiliamento de afiliados para que todos ganhem dinheiro. E isso vem fazer com que realmente a sofisticação dos crimes seja cada vez maior. Agora, isto aliado ao facto de que há cada vez menos pessoas, o fator humano na área da cibersegurança é um fator crítico, porque há poucas pessoas, e aqui tem que se apostar muito na questão da formação e da awareness para os utilizadores, exatamente porque nós vemos que são um dos pontos mais fracos nesta cadeia da cibersegurança. Um ponto que eu também queria aqui destacar é a questão, e que também já foi aqui abordado um bocadinho pelo Pedro Melo, é uma questão da visibilidade e da correlação da informação. O Gartner lançou o ano passado um relatório que diz que só 17% das organizações é que conhece mais de 95% dos seus assets. Isso significa que começa a existir uma coisa que é o Shadow IT, que é muitos assets que não são conhecidos pelas equipas de informática e que só correlacionando toda a informação, ou seja, tendo soluções de asset management, é que conseguimos juntar o que é que são os nossos assets, que assets é que estão protegidos e temos realmente a visibilidade, porque só com visibilidade é que conseguimos proteger os nossos ativos. Portanto, eu aqui resumia a questão das tendências na parte de inteligência artificial e de regulamentação, que é uma coisa que já vem de 2024 e que vamos continuar a falar muito em 2025, mas também com a questão da sofisticação dos crimes, a questão da visibilidade e a questão do fator humano. Obrigado, Orlando. Simplificação, consolidação, aumento das competências dos colaboradores, também aqui um aumento da complexidade de uma forma geral, inteligência artificial e o peso regulatório são aqui alguns, então, das tendências para este ano e é exatamente sobre este último ponto que referi, o peso regulatório, que vamos falar agora. Marta, passamos para a próxima pergunta.
Exatamente, Rui, obrigada. Aqui classificada como uma tendência, mas na verdade quase aqui uma obrigatoriedade que chegou já o ano passado e que efetivamente este ano será transposta, que é a questão da NIS 2, não só a NIS 2, também a questão da DORA, mas toda esta regulamentação de cibersegurança também está a colocar as empresas a olharem de forma diferente para a questão. Eu começava por perguntar ao Nuno Mendes, da EZET, como é que precisamente as organizações se estão a preparar para estas regulamentações. Sabemos que o caminho já tem vindo a ser feito, mas a ideia que fica muito, e especialmente aqui no panorama português, é que as empresas talvez ainda não estejam preparadas ou ainda nem sequer sabem a onda que lá vem. É, Nuno. exatamente. Sim, é um facto. Bem, na verdade é um assunto como é sebejamente conhecido, portanto, complexo, pronto, e sempre foi, tudo o que diz respeito à conformidade, é algo complexo, e ainda mais, pronto, no nosso país, onde a capacidade de investimento é bastante limitada e é sempre um desafio. Eu, na verdade, conseguiria segmentar essa questão em duas áreas. Pronto. Para as organizações, e não estamos só a falar de empresas, estamos a falar de organizações de uma forma geral, uma vez que o NIS 2 também vai abranger a administração pública, por exemplo, que só por si também vai ter muitos desafios pela frente. Mas eu diria que, bom, no que diz respeito à ANIS e à DORA, todas as organizações que já tinham de estar em conformidade com estas diretivas vão ter um desafio ligeiro pela frente, na minha opinião, e vão ter uma melhor capacidade de se adaptar para as novas nuances ou diferenças do NIS 2. No que diz respeito ao DORA, que afeta principalmente as organizações financeiras, bom, elas, na sua gênese, já têm essa maturidade de ter de estar em conformidade com o cumprimento destas diretivas e standards, boas práticas, seja o DORA, seja o PCI DSS, já têm na natureza do seu negócio, já têm esse tipo de investimentos e desafios já contemplados. No que diz respeito ao NIS 2, de facto, vem lançar aqui uma onda de algum desafio e preocupação em identificar, ok, em primeiro lugar, que organizações é que vão estar realmente afetadas, ok? Uma vez, como já foi dito aqui, há cerca de 18 áreas que vão ter de ser contempladas pelas organizações para estarem em conformidade. E esse vai ser o grande desafio. Portanto, eu diria que todas as organizações atualmente que já têm alguma forma de necessidade de conformidade vão ter um caminho mais fácil. As outras vão realmente ter muitos desafios, vão ter que implementar soluções que vão passar pela inventariação e descoberta de assets, como foi dito pelo nosso colega de painel, e esse é um dos passos muito importantes. Portanto, passa aqui por o conhecimento do ciberrisco, que é sempre uma grande dificuldade para todas as organizações, sendo que nas empresas que não estão, organizações que não estão abrangidas por uma diretiva, é uma opção. Pronto, obviamente que nós estamos nesta área, para nós sempre fez sentido aplicar as boas práticas e tanto o NIS como o DORA baseiam-se também em frameworks conhecidos e antigos, nomeadamente o NIST, por exemplo. Portanto, para nós é sempre muito natural que qualquer organização, independentemente da área ou da necessidade de conformidade, já implemente alguns níveis de tecnologia que façam melhorar as suas defesas. Aqui vamos ter realmente alguns enfoques que estão mais explícitos, ou estarão quando houver a transposição, se houver realmente transposição, mas passa, por exemplo, pela conformidade e maturidade de cibersegurança, portanto, identificar primeiro quais são as áreas que vão estar abrangidas, novas, aplicar aqui bons níveis de proteção multicamada e monitorização contínua dos sistemas. Portanto, isso é um dos pressupostos. Por exemplo, bem, convém também sublinhar todas estas organizações que vão estar nesta fase ainda também de aconselhamento, provavelmente também jurídico, de perceber que há tecnologias que estão explícitas nestas diretivas que devem implementar, nomeadamente também o MFA, multifator de autenticação. Encriptação é mais uma das áreas que também, à semelhança do que acontecia com o RGPD, também estava bem explícita. Mas realmente um dos grandes desafios é haver aqui um bocadinho de abstração tecnológica em que as empresas e as organizações deixam de saber, ok, onde é que eu vou investir, o que é que eu tenho de fazer, e então há aqui uma combinação de necessidade de algum apoio, eu diria, muitas vezes jurídico,
mas também de organizações que têm realmente a especialização na área da cibersegurança, nomeadamente empresas que têm fabricantes de tecnologia, integradores, consultoras, pronto, tudo isso faz sentido serem trazidos para a mesa de discussão dentro das organizações, e depois ter em consideração também que a responsabilização dos gestores está agora em cima da mesa. Ou seja, se até agora as organizações poderiam sacudir, passa a expressão, a água do capote, ao dizer que, ok, eu não sei, isso é com o meu diretor de tecnologia, de TI, ou é com o meu CISO. Agora não, pronto, agora os gestores vão ser realmente responsabilizados nesta matéria. Portanto, estamos numa fase em que não pode haver negligência, vai ter de haver realmente uma reavaliação dos investimentos em tecnologia, e eu diria que empresas como a nossa, a EasyJet, nós estamos realmente preparados para fazer frente a vários dos requisitos que estão no NIS 2, e que são bastantes. Pronto, como eu disse, desde o Endpoint Protection, passando pelo MFA, passando também pela aquela dificuldade que já foi citada aqui, e será eventualmente abordada aqui noutros tópicos, que será, por exemplo, a escassez de recursos. Portanto, as empresas e estas organizações muito provavelmente terão de procurar alternativas e externalizar algum tipo de serviço. Não basta só ter a tecnologia, ok? Portanto, é preciso ter a tecnologia, é preciso implementá-la bem, acompanhá-la e depois fazer a sua gestão ao longo do ciclo de existência na organização. E para isso os serviços geridos, o Managed Detection and Response, por exemplo, vai ser uma das soluções para quem não tem equipas internas com conhecimento e know-how suficiente para fazer uma gestão eficaz destas soluções. Como foi dito também, cada vez mais o cenário de ameaças é crescente, portanto, isto tem sido todos os anos, assim, sempre que nós participamos nestes painéis, não muda muito a necessidade, Exato. mas realmente os tipos de ataques e as vulnerabilidades vão aumentando, a complexidade dos sistemas, das arquiteturas, vão trazendo mais complexidade às organizações, os acessos remotos, portanto, toda este novo paradigma de colaboração vai trazer realmente novos desafios e pronto, e todas as organizações que estão abrangidas pelo NIS 2 vão ter um desafio pela frente, sem dúvida. Obrigada pelo seu contributo, Nuno. Por acaso falava aqui da questão jurídica, nós precisamente esta semana lançámos na IT Security, a revista irmã, digamos assim, publicação irmã aqui do IT Channel, e o episódio do nosso podcast do IT Security Watch é precisamente esta semana, ou este mês, aliás, sobre uma convidada do departamento da área jurídica, precisamente para esclarecer aqui um pouco mais as questões aos nossos leitores sobre as questões da regulamentação ao nível jurídico. Muito obrigada, Nuno. Nesta questão, gostava também de ouvir o Paulo Pinto, aqui da Fortinet, a sua perspectiva também sobre como é que calculo que concorda aqui com várias coisas que o Nuno também disse aqui de forma muito completa, mas também gostaria aqui de ouvir o Paulo. Sim, em termos da NIS 2, da implementação da regulamentação, o que é que a gente observa no mercado? As empresas que estão numa fase inicial deste caminho, não é? Estão agora a confrontar-se com aquela tríade que é tecnologia, processos e pessoas, ou seja, a tecnologia não resolve tudo, e estão a sistematizar, digamos assim, um modelo de governo, pois a implementação destas diretivas vai exigir equipas multidisciplinares, como agora acabou de mencionar, ou seja, desde a parte jurídica, à parte de comunicação, com o exterior. Portanto, há muitas coisas e as equipas têm que ter um modelo claramente estabelecido. E as empresas que não têm um nível de maturidade bastante desenvolvido na área de cibersegurança estão exatamente a confrontar-se com esse problema. Ou seja, não é uma equipa única que resolve, são várias. Temos de ter um modelo de governo para que a cadeia de comando e controle funcione. Já por parte das organizações que estão mais desenvolvidas, o que é que a gente vê? Começaram por fazer avaliações de risco, para identificar as lacunas e, no fundo, ver que framework é que vão utilizar para estar compliant com o NIS 2, porque eles podem usar desde ISO 27001, o NIST e por aí fora, e depois fazer cross-relation entre os controles dessas normas e o que o NIS 2 diz, para mostrarem aderência e cumprimento com a norma. Outro aspecto crítico destas empresas também que estão a fazer é a formação e sensibilização de colaboradores, mas diferenciada. Um colaborador, por exemplo, que esteja muito associado aos processos de detecção e resposta a incidentes de segurança,
não é que tenha mais responsabilidade, mas tem que estar ciente do seu papel e das suas funções e, portanto, tem que ter um treino diferente dos outros e, portanto, estão a apostar muito na formação, muito dirigida conforme estas personas e as suas funções. Depois estão a reforçar a colaboração com terceiros, como, sei lá, o Centro Nacional de Cibersegurança, organizações das quais podem ir buscar threat intelligence, e as quais também têm que mostrar compliance, e estão também a exigir da sua cadeia de fornecimento, como é que é dizer, a mostrar que eles próprios também estão certificados e estão a fazer o mesmo nível de detalhe, de esforço para a terem um nível de segurança adequado. Portanto, cadeia de fornecimento. Por fim, o que é que se vê mais? Aposta-se nas tecnologias de automação e monitorização contínua, que é uma tendência crescente por causa do reporting em tempo real e de poderem estar operacionais de forma mais rápida, digamos assim, e responder rapidamente a incidentes. Bem, diria isto. Sim, são estes os pontos que eu estou a imaginar. Obrigada, Paulo, pelo contributo. Passo agora a palavra ao Rui. Vamos para a próxima questão, Rui. Obrigado, Marta. Vamos continuar aqui também no tema da regulamentação, porque a NIS2 também impacta as PMEs que não estão necessariamente em serviços críticos, em áreas mais críticas da sociedade, mas que podem vir a fornecer ou podem estar a fornecer serviços para essas empresas que estão nesse setor. Eu começava por perguntar ao Orlando qual é que é aqui o papel das pequenas e médias empresas, ou como é conhecido, as PMEs, na cadeia de fornecimento de cibersegurança, e como é que estas empresas, que se calhar não investem tanto em cibersegurança, se podem adaptar às novas regulamentações, e isso, obviamente, é uma oportunidade para os parceiros de canal. Orlando? Sim. Eu acho que há aqui três fatores que a gente pode relacionar, porque as PMEs têm um papel cada vez mais importante na cadeia de fornecimento. Nós pensamos que as PMEs no nosso tecido empresarial representam mais de 95% das nossas empresas. E se aliarmos a isso ao facto de que o ano passado grande parte dos ataques que nós vimos foi exatamente pela cadeia de valor, pela supply chain, pelos fornecedores. A NIS2 vem obrigar a que os fornecedores das entidades, agora não são críticas, mas das entidades que têm que cumprir a regulamentação, que os fornecedores sejam continuamente monitorizados. Então, nós vemos que as PMEs estão perante um desafio muito, muito interessante, porque vão passar a ser cada vez mais escrutinadas. Para terem uma ideia, na Europa já se começa a ver que algumas entidades, quando lançam um RFP, vão analisar a nota de risco das empresas que vão consultar. E, à partida, se essa nota de risco for baixa, ou vão excluir da consulta essas mesmas empresas, ou colocam aqui uma nota no próprio RFP que faça uma diferenciação ou uma valorização das empresas que tenham uma boa nota de risco face às outras. Isso faz com que as PMEs tenham que olhar para a cibersegurança não só na perspectiva da sua segurança, para garantir a continuidade do seu negócio, mas também como uma forma de melhorar o seu próprio negócio, tornando-se diferenciadoras face à concorrência. Porque se eu sou uma PME que consigo ter uma nota de risco melhor do que o meu concorrente, então vou ser valorizado em alguns concursos e perante algumas consultas de algumas entidades. Outra área que eu acho que aqui é importante também salientar e que já foi aqui muito, muito abordada, que é a questão da falta de recursos na área da cibersegurança. E é aí que os parceiros de TI e os MSPs vão dar uma grande ajuda às PMEs. Não só na perspectiva de os ajudarem a melhorar a sua cibersegurança, mas também os ajudarem a navegar nisto que é a complexidade da regulamentação. Porque o NIS2, como o Paulo Pinto há bocadinho disse, não é uma coisa muito simples. Então é aqui que realmente os parceiros de TI os podem ajudar a realmente navegar neste caminho e nesta complexidade. Obrigado, Orlando. Estava aqui a falhar o botão para ligar o microfone. Obrigado, Orlando. Eu gostava também de ouvir aqui a perspectiva do Ricardo Pinto, da Vivelli, nesta questão. O papel das PMEs, por um lado, na cadeia de fornecimento de cibersegurança e como é que estas se podem adaptar às novas regulamentações. Ricardo?
Muito bem. Pronto, aqui o Orlando fez um excelente trabalho de casa, fez aqui uma abordagem bastante interessante e roubou-me muito daquilo que eu gostaria de dizer, mas corroboro as palavras do Orlando. Efetivamente, o nosso mercado é constituído basicamente por PMEs. Portanto, cada vez mais aquelas que eram as médias e grandes empresas têm vindo a desaparecer do nosso país, ou pelo menos a não termos o controle sobre as mesmas. E eu acredito que efetivamente estas diretivas normativas que estão agora a surgir vão criar aqui uma bitola em que todos vamos ter que estar naquele ponto. Olhando para aquilo que conhecemos das nossas PMEs e sabemos que a maioria delas não está preparada, não tem budgets disponíveis para isto, não tem recursos disponíveis, portanto, não, há aqui um gap gigante entre aquilo que vai ser exigido e que está a ser exigido e aquilo que as empresas têm ou podem vir a ter a curto, médio prazo. Portanto, acho que existe aqui um espaço bastante grande. E eu aqui focaria então, e também um bocadinho no seguimento do que o Orlando disse, a oportunidade grande que existe para os nossos parceiros, não é? Para quem forneça serviços de segurança, para quem forneça soluções de segurança, porque efetivamente as grandes preocupações, do meu ponto de vista, vão ser o controle dos acessos de informação, a gestão de identidade, as soluções de Zero Trust, soluções de gestão de vulnerabilidades, de pen testing, ou seja, tudo isto são soluções, muitas delas vendidas ou são serviços, vou chamar, são serviços, e nós temos também as nossas PMEs especialistas, nossos parceiros especialistas, para além dos grandes parceiros que existem no mercado, que têm uma abordagem um bocadinho diferente, temos muitos parceiros pequenos especializados neste tipo de soluções. Ou seja, eu acho que para os nossos parceiros vai ser uma excelente oportunidade de negócio, porque efetivamente eles vão ter aqui muitas empresas a precisar deste tipo de soluções que não vão contratar recursos porque é impossível, não há recursos e eu não acredito que a abordagem seja por inundar as empresas com recursos, mas sim ter efetivamente alguém especializado que nos dê a mão e que nos guie aqui um pouco neste caminho. Obrigado, Ricardo. E eu passava a palavra agora à Marta para a quarta pergunta, para falar daquilo que acaba por ser um dos temas do momento em todas as tecnologias de informação. Marta? Exatamente, obrigada, Rui. Inteligência artificial. Efetivamente, até estamos numa semana muito explosiva, digamos assim, novamente com a inteligência artificial e aqui com o lançamento ou com a maior publicidade, digamos assim, porque na verdade já existia ao DeepSeek aqui por parte da China, aqui relativamente o grande concorrente do ChatGPT que veio aqui também tremer um bocadinho, fazer tremer um bocadinho aqui mais a nossa parte mais ocidental. Mas efetivamente, há pouco o Paulo, e é precisamente para quem eu vou dirigir esta questão, em primeiro lugar, falava precisamente da inteligência artificial como uma das grandes tendências na cibersegurança, principalmente até para fazer os próprios ataques, para efetuar os próprios ciberataques. E era precisamente essa a questão que gostaria de colocar: como é que a inteligência artificial, seja no início aqui de 2025, está a ser usada, aliás, utilizada, tanto para o bem, ou seja, favorável à cibersegurança, mas também como para o mal, como já temos verificado. A inteligência artificial com efeito é uma ferramenta que vem acelerar este mundo já acelerado por si, não é? Transformou-se numa ferramenta poderosa para ambos dos lados deste conflito cibernético que existe. Os cibercriminosos vão aproveitá-lo para lançar ataques mais rápidos, mais sofisticados, à velocidade de uma máquina, e as equipas de defesa não podem contar apenas com equipas humanas para responder à velocidade de um ser humano. E, portanto, vão usá-las também para fortalecer a segurança das suas redes e responder às ameaças em tempo real à mesma velocidade. Isso é o que vai acontecer. O grande desafio, em linguagem popular, é o jogo do gato e do rato, é garantir que as defesas baseadas em inteligência artificial evoluam a um ritmo superior ao das ameaças. É a única forma de conter, digamos assim, o uso dessa tecnologia para fins menos lícitos.
Em termos dos ciberataques, como é que eles vão ser explorados? Criação de malware e código malicioso vai ser o pão nosso de cada dia, os ataques vão ser mais frequentes e difíceis de detectar. Hoje em dia, quem é programador e for brincar com o chat GPT, mesmo que não tenha grandes apetências, consegue fazer um programa, um script muito rapidamente, e, portanto, ou seja, também vai diminuir a exigência técnica do atacante. Vai ser mais fácil, mais automatizado e ainda por cima com menos necessidade de conhecimentos técnicos. Por outro lado, toda aquela parte de engenharia social, a utilização daqueles modelos de linguagem avançados, como acabou de mencionar o ChatGPT, vai permitir a criação e a massificação do uso de e-mails e mensagens fraudulentas extremamente realistas. Há bocado, o que eu referenciei, que é uma das áreas que me preocupa, é o roubo de identidade. Agora, esse roubo de identidade associado a técnicas de engenharia vai reduzir muito a barreira da entrada para atacantes inexperientes, ou seja, não só aquilo vai ser mais realista, como as pessoas que o fazem vão estar mais disponíveis, não é? Outra área também perigosa é a identificação de vulnerabilidades, ou seja, enquanto o ser humano tinha que andar a testar um conjunto de pontos, digamos assim, numa infraestrutura virtual, pá, imagino que é uma máquina fazer isso a 100 mil pontos, a 100 mil pontos de entrada, e ainda por cima não se cansa, é exaustiva e vai identificar coisa que o ser humano não identifica, e portanto vai permitir ataques mais rápidos, mais direcionados e muito mais eficazes. É do género, entra por ali, experimenta isto e vai ser isso. Do lado da, portanto, automação, identificação de vulnerabilidades, estas são as áreas que vão ser exploradas, a par da engenharia social mais sofisticada. A defesa vai usar as mesmas coisas, mas agora do ponto de vista de de quem está dentro dos sistemas de proteção, o que é que ele vai usar? Detecção e resposta em ambientes de endpoints, por exemplo, dos nossos postos de trabalho. Vai haver reconhecimento de padrões comportamentais, de modo a detectar outliers, ou seja, epá, isto não é normal. Tipicamente as pessoas quando trabalham fazem sempre as mesmas coisas. O sítio de origem é de casa, é do posto de trabalho, ligam com o PC, vão àqueles sistemas. Portanto, ao fim de um certo tempo, um algoritmo de inteligência artificial consegue balizar o comportamento e detectar, epá, isto não é muito normal que esteja a acontecer. Portanto, isso vai ser uma das áreas. A outra vai ser a sofisticação dos sistemas de monitorização, vão aplicar técnicas como análise preditiva e vão reduzir os falsos positivos, ou seja, quando for identificado um incidente, é mesmo um incidente, portanto há uma maior eficácia, e depois vai ser também usada, se os atacantes usam para identificar vulnerabilidades, também as defesas vão ajudar para corrigir essas mesmas falhas antes que sejam exploradas. Vai ser um mundo engraçado, muito, muito acelerado. Obrigada, Paula, aqui pela sua perspectiva. Gostaria também de ouvir o Pedro Mel da Softs aqui sobre o mesmo tema, também como é que vê esta questão de, por um lado, é o polícia bom ou o polícia mau? Por um lado é boa a inteligência artificial para a cibersegurança, mas por outro é um fator contra a própria cibersegurança. Obrigado, Marta. É um pouco como estavam a mencionar, o jogo do gato e do rato. Primeiro é precisar um bocadinho de contexto. Do ponto de vista dos atacantes, a inteligência artificial é só mais uma das ferramentas que neste momento têm ao dispor. O mundo do cibercrime está altamente sofisticado, está como é um mercado, embora criminoso, que move muito dinheiro, tem acesso a tudo o que é tecnologia de ponta, bem como também grandes especialistas. E, portanto, até hoje já usam grandes sistemas avançados de automação. E que agora, baseados e associados também à componente de inteligência artificial, permite exatamente escalar os ataques, inclusivamente disponibilizando ataques as a services, portanto, também sobre a forma de serviço e, como também foi mencionado pelo Paulo Pinto, organizações ou indivíduos que não teriam capacidade de poderem beneficiar deste tipo de serviços. Do lado de quem está a defender, em primeiro lugar, há que identificar de que a inteligência artificial, para ser efetiva do ponto de vista de defesa, tem que se basear em dois pilares fundamentais. Primeiro é que ter quantidade de data, de dados,
em quantidade significativa que para poder exatamente ser o mais execuível possível. E por outro lado também tem que ter engenheiros e analistas com as capacidades e os conhecimentos necessários para poderem fazer o tuning e a afinação de tudo o que são os algoritmos de inteligência artificial. Aqui também temos que distinguir um bocadinho aquilo que é o deep learning daquilo que é inteligência artificial generativa. Aqui, mais uma vez, do ponto de vista dos atacantes e no AI generativo, está a aumentar a dificuldade de identificar aquilo que é malicioso, nomeadamente através de e-mails e de engenharia social. Do ponto de vista de defesa, nós na Sofos, desde 2017, que temos incorporado e estamos nesta jornada e neste caminho de adoção de inteligência artificial. Todo o nosso Soft Central Platform está assente e de uma forma nativa em tecnologias de inteligência artificial, com base em Deep Learning e com base exatamente em detecções e respostas automáticas baseadas em inteligência artificial. No entanto, consideramos que a inteligência artificial por si só não funciona. E, portanto, temos sempre um binómio que gostamos de transmitir, que é associar aquilo que é o conhecimento humano com o conhecimento da inteligência artificial. A inteligência artificial acelera o conhecimento humano e o conhecimento humano acelera a inteligência artificial. E por isso não queremos em modelos de defesa única e exclusivamente baseados em modelos de inteligência artificial. Eles têm que nos ajudar a detectar aquilo e a responder de uma forma automática que é possível respondermos com base em inteligência artificial, e depois temos que continuar a contar com os analistas para poder exatamente fazer um tuning mais fino e sermos mais assertivos naquilo que estamos a ver. Do ponto de vista de inteligência artificial generativa, também estamos a utilizá-la do ponto de vista de defesa, no sentido de muito mais facilmente conseguirmos produzir relatórios para os Security Operations Centers, para os analistas que estão a responder, conseguirem ter relatórios das evidências do que é que está a acontecer de uma forma em cada momento, numa linguagem e de uma forma muito mais visível. E, portanto, aí também, para além de já usarmos o Deep Learning para aquilo que é detecção e resposta de análise de comportamentos, também estamos a fazer a adoção da parte de inteligência artificial generativa para exatamente facilitar tudo aquilo que é o trabalho dos analistas de um SOC. Só para terem uma ideia, na Sofos processamos 185 terabytes de telemetrias por dia. Seria impensável conseguir fazê-lo sem o recurso à inteligência artificial. Mas para terminar, concluo no sentido de que necessitamos de o conhecimento humano e de os analistas para evitar exatamente excesso de falsos positivos e pararmos serviços que não devem ser parados ou deixarmos passar aquilo que não deve ser passado. Obrigada, Pedro, uma mensagem muito positiva aqui sobre ainda o nosso papel, aqui mesmo com tanta tecnologia, continuamos aqui a fazer toda a diferença. Rui, próxima questão. Obrigado, Marta. Vamos falar de um tema que já foi aqui abordado e que todos os anos também é falado, que é as competências e a escassez de talentos, porque o mercado de cibersegurança obriga a que quem trabalha no mercado tenha competências específicas, que acaba por chocar com a escassez de talento para integrar as equipas. E essas equipas tanto podem ser dos parceiros como dos clientes finais, que depois, por não terem esse talento, acabam por se virar para os parceiros para fazer face aos seus desafios. E eu começava por perguntar aqui ao Ricardo Pinto, da Vivelli, como é que a indústria pode ajudar, através, eventualmente, da automação de processos, a aliviar esta componente mais intensiva do capital humano que acaba por ser escasso. Ricardo? Ora, muito bem, aqui
nesta questão, mais uma vez, é um tema recorrente nestas edições, e há de ser, que é a escassez de talento, e temos efetivamente as automações e as inteligências artificiais e tudo mais, que vem em parte colmatar aqui um bocadinho esta necessidade de recursos, mas ainda assim eu acredito que continuamos a necessitar de ter muitos recursos. Isto é um desafio que não é local, ou seja, não é um problema que identifiquemos no nosso país, é um problema efetivamente, efetivamente global, e o caminho não passará, obviamente, pela contratação massiva de pessoas. Não faz sentido, não precisamos lá está, de inteligência acionável. Precisamos de pensar em conceitos que também já se falam há bastante tempo, que é a segurança by design ou by default, ou seja, quando pensamos na proteção das nossas empresas, temos que pensar sempre numa perspectiva global e integrada, ou seja, temos que ter soluções, e vou tocar aqui num conceito que o Pedro Melo falou há pouco, no conceito de plataforma, ou seja, mas a plataforma, quando muitos fabricantes no dia de hoje falam de plataforma, e no fundo aquilo que tentam explicar aos clientes é que tenham uma solução própria que comunica entre ela, e que, portanto, o ideal será termos a solução desse fabricante para cobrir a maior parte das necessidades. É uma boa resposta, ainda assim eu não acho que seja a melhor, ou seja, a plataforma, aquilo que eu entendo como plataforma, é que tem que haver uma forma de comunicação entre as diferentes soluções de diferentes fabricantes, a comunicar entre elas, a beber da inteligência de cada uma delas, para que no fundo possamos tomar aqui uma proteção mais elaborada, termos insights acionáveis que nos permitam tomar medidas de proteção e elevar o nosso nível de proteção. Por outro lado, eu vejo aqui, pronto, já se falou também em tempos, e acho que o conceito já caiu um bocadinho de terra, a questão do EDR. Falava-se muito em soluções de EDR, mas lá está, o EDR ia bater de frente com a necessidade de recursos. Tínhamos no fundo uma ferramenta que nos dava informação para nós podermos atuar, mas depois não tínhamos os recursos para estar a olhar para essas ferramentas. Portanto, há uma evolução efetivamente para plataformas que já bebem de XDRs, e uma evolução para o MDR, ou seja, capacidade, serviços de gestão sobre a informação que recebemos dos nossos assets de segurança, e depois que possamos efetivamente correlacionar com mais informação e sobre ela poder tomar medidas. É aqui que eu acho que entram muitas empresas de serviços de segurança, MSSPs ou MSPs, como queiramos abordar o tema, que no fundo têm a capacidade de receber essa informação. Eles próprios depois têm as suas ferramentas de CIEMs, de SOARs e afins, que podem correlacionar a informação que vem da nossa rede e prestar-nos um serviço adicional de segurança. Eu vejo um bocadinho por aqui a questão aqui da escassez de recursos, e a forma como podemos atuar é um bocadinho neste sentido, ou seja, termos parceiros especialistas que nos possam dar a inteligência e a capacidade de resposta que nós não temos nas empresas, nem faria sentido investir nesse caminho. Obrigado, Ricardo. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do António Correia, da WatchGuard, sobre este tema de como é que a indústria pode então ajudar a aliviar esta componente mais intensiva do capital humano. António? Obrigado. Eu acho que lá está, é um problema completamente transversal, global, ou seja, a falta de recursos, ponto. E o problema não vai ficar resolvido tão depressa. Acho também que o problema se dá a nível, ou seja, dá-se com uma intensidade diferente no cliente, nos parceiros e diria nos fabricantes, ou seja, naturalmente pelas dimensões, pelas capacidades de investimento e tudo isso, pela escalabilidade que por exemplo, um fabricante tem e um parceiro se calhar não tem, e o que o parceiro tem e o cliente ainda menos tem. Portanto, aquilo que eu acho aqui é que, e falando pelos vários papéis, o cliente tem cada vez mais que se alicerçar, digamos assim, de se agarrar ao parceiro certo
que lhe consiga entregar um serviço completo. Os parceiros têm efetivamente cada vez mais, na minha opinião, procurar a tecnologia que lhes permite tirar o máximo dos recursos que admitimos todos que são escassos, os recursos que têm. Portanto, não se pode obrigar que efetivamente dominem 70 tecnologias, tenham um stack com 70 fabricantes, é impossível. Portanto, tem que haver cada vez mais aqui uma otimização da utilização desses recursos, e no que diz respeito aos fabricantes é exatamente permitir isso, ou seja, os fabricantes entregarem, e tocando naquilo que já foi também falado, permitir a entrega de uma oferta que seja efetivamente completa, robusta, que aderece os principais vetores de ataque, mas que seja simples de utilizar, que seja escalável, ou seja, tem que me servir para crescer o meu negócio e crescer, e lá está, e que vá adereçando se calhar mais temáticas ao longo do tempo, mas de uma forma sempre sem ser com um penso aqui e um penso ali, ser uma plataforma efetivamente na verdadeira acessão da palavra. E portanto acho que o papel do fabricante é efetivamente entregar isso ao canal, entregar isso ao parceiro, entregar essa capacidade ao parceiro, e acho que muitas vezes acho que é esse o desafio. A nível do WatchGuard, podemos falar, por exemplo, do Service Managed Detection and Response, em que colocamos na prática os nossos threat hunters ao serviço do parceiro e através do parceiro para fazer chegar esse serviço ao cliente, e admitindo sempre aqui o papel fundamental do canal para fazer chegar esse serviço, e com o know-how que eles próprios têm do cliente. Posso falar, por exemplo, que acho que é sempre uma necessidade a parte do multi-factor authentication, da proteção das identidades, e temos e dos momentos de autenticação, e temos a capacidade de ter isso de forma centralizada, e lá está, para todos os meus clientes, e de forma gerida, de forma centralizada. E também, por exemplo, uma camada de Network Detection and Response, em que ajudamos muitíssimo e com uma componente muito importante de inteligência artificial, a identificar, por exemplo, que julgo que era o Orlando que comentava a questão dos assets, ou seja, como é que as pessoas conseguem efetivamente proteger um parque informático que não o conhecem em profundidade, portanto, ajudar efetivamente a dar muito mais visibilidade sobre aquilo que se passa na rede, com uma componente também muitíssimo importante de compliance, que também já se falou aqui, com reportes diretamente de encontro à ISO 27001, à NIST, NIS2. Portanto, acho que tem que ser muito por aqui, e nestas diferentes capacidades, ou seja, os fabricantes, os parceiros e os clientes. Obrigado, António. E eu passava agora, se calhar, a palavra à Marta para avançarmos com a sexta questão. Marta? Obrigada, Rui. Sim, vamos falar de endpoints, e gostava de começar por perguntar ao Pedro Melo da Sofres em que ponto é que está esta parte do mercado dos endpoints, e quais é que são as tendências para proteger efetivamente e eficazmente o dispositivo que todos nós usamos habitualmente. Obrigado, Marta. Antes de mais, começou o senhor a fazer obras no meu prédio, espero que não incomode muito. Antes de mais, nós não entendemos, quando olhamos para endpoints, olhamos quer numa perspectiva de endpoints postos de trabalho, como também de servidores. E hoje temos que olhar do ponto de vista de que temos que proteger todos os dispositivos que sejam possíveis de proteger. Não podemos deixar nenhum dispositivo desprotegido. Uma única máquina desprotegida no nosso ecossistema pode ser o suficiente. Por exemplo, aquilo que hoje é o pânico das organizações, que é o remote ransomware. E através de técnicas de remote ransomware, permite-nos exatamente, através de uma máquina que não esteja protegida, conseguir contaminar toda a nossa infraestrutura. Em termos de tendências, temos que ter soluções que sejam fáceis de instalar e de fazer o seu deployment. Tem que ter a capacidade universal de ransomware protection, seja para as técnicas tradicionais de ransomware, seja para as novas técnicas de remote ransomware, como nós temos na SOC. E também
têm que ter a capacidade de ter capacidades de resposta automatizadas. O nosso Sophos 6 Advanced, com as tecnologias DDR, tem exatamente capacidades adaptativas de proteção e, portanto, de uma forma automatizada e baseada nas correlações e nos análises comportamentais, consegue adaptar e escalar as suas defesas mediante aquilo que está a analisar. Ou seja, se vê um tráfego que é suspeito e que pode indiciar, aumenta as suas defesas de uma forma automática. Se aquilo se escala, aumenta mais, até ao ponto de poder bloquear e cortar os acessos. Se vê que não está, baixa. Portanto, esta capacidade adaptativa do ponto de vista de proteção de endpoints é extremamente fundamental. E, por fim, também disponibilizar soluções que permitam que as organizações, de uma forma muito fácil, possam validar qual é o seu estado de saúde das suas configurações e dos seus sistemas de endpoint. E, portanto, a Sophos tem o Sophos Health Check, em que exatamente permite que, através de one button click, quem está a gerir em toda a sua infraestrutura de segurança de endpoints consiga perceber onde é que estão erros de configuração. Muitos dos ataques bem-sucedidos acontecem não por não terem as melhores soluções do mercado, mas por não estarem devidamente configuradas. Por fim, também as organizações procuram cada vez mais o endpoint, seja do ponto de vista de postos de trabalho, seja do ponto de vista de servidores, ganhou uma importância extrema. É por aí que, regra geral, começam os ataques e, portanto, nesse sentido, é importantíssimo adotarem tecnologias que exatamente lhes permitam dar uma visão global de todo o seu ecossistema, endereçar tudo o que é tudo o que são os devices que não estão protegidos e que os possam gerir de uma forma efetiva. Obrigada, Pedro, e desde já deixo-me lhe dar os parabéns pela resiliência aí. Não foi fácil, mas ouvimos. Com um martelo pneumático atrás da minha cabeça. Não se preocupe, que ouvimos muito bem. Ouvimos muito bem, Pedro, ouvimos. E parabéns pela resiliência e continuar a responder aqui perante o desafio. Sobre o mesmo tema aqui de endpoints, vamos continuar aqui a falar sobre este tema. Gostaria também de ouvir o António Correia aqui sobre a sua perspectiva daqui, como é que está, em que ponto de situação é que está e quais as tendências que, enquanto WatchGuard, observam no mercado. Eu acho que algumas coisas não mudaram, ou seja, são necessárias soluções simples, pouco exigentes perante as máquinas, não molestem o utilizador, mas aquilo que há uns anos atrás podia ser considerado suficiente, hoje em dia já não é. Ou seja, os antivírus, ou os às vezes chamados um bocado de forma pomposa, os Next Generation Antivirus, já não são suficientes. Portanto, as soluções de EDR, Endpoint Detection and Response, já cá estão há muitos anos e têm que ser o novo baseline, a nova base, digamos assim, de onde as coisas se partem. E é importantíssimo que permitam implementar políticas de confiança zero, que deem mais visibilidade, que entreguem o resultado e que não coloquem do lado do IT do que quer enviar isto para análise ou não e coisas deste género. Portanto, temos cada vez mais que lá está a entregar o resultado e acho que é por aí que se caminha e pelo aquilo que já se viu também da questão de, também depois de colocar mais stress, digamos assim, em cima dos tais recursos humanos que já são por si muitíssimos escassos. Em termos de tendência, dependerá naturalmente depois do nível de maturidade do cliente, mas acho que cada vez mais, por exemplo, a parte de patch management é uma parte que é muitíssimas vezes descurada e às vezes estamos a fazer grandes investimentos com coisas que calhar muito complexas e há coisas muito simples que nos permitem fechar muitíssima superfície de ataque e é uma abordagem cada vez mais que se deve ter em conta. E lá está, mais uma vez, de forma fácil, de forma que de facto depois tirem partido.
mas dizia a componente de Managed Detection and Response. Naturalmente que aquilo que a WatchGuard é uma empresa que lá está, é claramente tudo aquilo que se envolve, é a destinação ao SMB, ainda que seja para o SMB americano, que abarca efetivamente um espectro aqui largadíssimo do nosso mercado. Mas é importante que se consiga democratizar as soluções, e não é aqui só que isto se aplica. Portanto, ser capaz de fazer chegar um serviço de MDR, isto depois também tem muitíssimo a ver com custos, e de colocar, lá está, uma equipa de threat hunters ou do fabricante ao serviço do parceiro, através do parceiro, para fazer chegar esse serviço 24/7 ao cliente. Obrigada, António. Aqui Obrigado. para finalizar este ponto dos endpoints, passo também a palavra ao Nuno Mendes, aqui também para conhecer um pouco a vossa perspectiva enquanto exec, como é que vêm estas tendências. Com certeza algumas coisas já foram aqui abordadas, mas Nuno, força. É verdade, é verdade. Os nossos colegas já referiram aí pontos muito importantes. Pronto, não só em termos de visibilidade dos assets, inventariação, porque sem isso não há noção do ciberrisco. Pronto, e eu acho que isso é um dos principais fatores que há em ter em conta para qualquer organização moderna. Pronto, isto tem que ser passo a passo. Nós temos falado muito, mais uma vez, há muitos anos que falamos sobre tecnologia, e a tecnologia tem feito, e a indústria tem feito o seu melhor para acompanhar todas as formas de ameaças, de ciberrisco, inclusivamente recorrendo, obviamente, a tecnologia de inteligência artificial, que já foi aqui falado, e machine learning. Pronto, isso são tudo tecnologias que nós, por exemplo, na EZ já adotamos há imensos anos internamente para fazer detecção, e estamos também, obviamente, agora a facultar alguma tecnologia da AI para dar apoio precisamente àquelas tarefas mais complexas para quem tem as nossas soluções mais avançadas de XDR, por exemplo, para fazer uma triagem, porque sabemos que existe a pirâmide da dor em termos de triagem de eventos de cibersegurança, e nós tentamos, com a inteligência artificial, facilitar isso. Mas voltando aqui às necessidades de proteção moderna, das organizações modernas, pronto, é importante enfatizar aquilo também que o António disse. Nós já não estamos na era dos antivírus, e há aqui um desafio grande, porque, como o Orlando disse também, creio que foi o Orlando, nós temos mais de 95% das empresas portuguesas são micro pequenas empresas, e dentro dessas micro pequenas empresas temos quadros muito pequenos, temos muito poucas pessoas a trabalhar. E estas empresas são responsáveis também por fornecer serviços e fazer integrações em empresas que possam ser médias e grandes, quando estamos a falar de pequenas empresas no canal. Portanto, isso traz alguns desafios. O que é importante aqui é perceber, pronto, que continua a ser no endpoint que existem os incidentes. Portanto, os incidentes, a maior parte dos incidentes que continuam a aparecer, não só estão nas notícias, mas também aqueles que nós recebemos e ouvimos, colegas, vimos clientes a comentar isso, continua a acontecer no endpoint. Seja por virtude de algum ataque de phishing que roubou credenciais, que depois lançou um ataque, depois conseguiu ser consertado com alguma intrusão, algum payload dentro do dispositivo, e que por sua vez depois fez uma movimentação lateral. Portanto, continua a ser no endpoint, porque é isso que nós usamos no dia a dia. Nesse sentido, a nossa aposta continua a ser numa aposta numa proteção rica no endpoint. Portanto, já passámos, obviamente, a época dos antivírus. Estamos a falar de soluções multicamada que devem ser instaladas no endpoint. E nesse sentido também, como estamos a falar na grande maioria de pequenas e médias empresas, importa oferecer soluções que sejam, também como já foi dito, fáceis de utilizar. Pronto. Não quer dizer que as soluções que são fáceis de utilizar devam ser apenas instaladas e esquecidas. Portanto, isso é um dos grandes defeitos também que existe na maior parte das organizações. Portanto, a tecnologia que nós fornecemos vai ajudar, obviamente, mas tem de ser, obviamente, acompanhada e tem de ser atualizada, o que também é importante, e monitorizada de alguma forma. Então eu diria que, pronto, para pequenas empresas, a nossa oferta, por exemplo, a nossa oferta é transversal em termos de proteção de endpoint. Portanto, tanto serve uma microempresa como uma enterprise, por exemplo. O que nós fazemos depois é que temos diferentes camadas ou diferentes tecnologias complementares que vão acompanhar a maturidade das organizações. Então, aqui é um desafio que o nosso canal também tem, de parceiros, é dimensionar a solução, fazer o fitting da solução para o tipo de cliente com quem estão a falar.
apesar de todo o hype que continua, que há, e faz sentido, porque cria aqui um certo awareness para a cibersegurança, quando falamos de MDR, de XDR, tudo isso é extremamente importante, mas obviamente nós sabemos que isso não serve para todas as empresas. Portanto, se mais de 95% das empresas são pequenas, nós temos que ter uma solução para essas empresas pequenas. E o que nós temos, de certa forma, na nossa proteção de endpoint, que é transversal a todos os planos que nós temos de subscrição, fornece a mesma experiência, o mesmo tipo de proteção. Estamos a falar de proteção que faz análise de reputação na cloud, tem detecção de ameaças de zero day, por exemplo, como a análise em cloud sandboxing, para detectar precisamente APTs ou ameaças que foram criadas num específico instante e possam ser até dirigidas. Temos que fazer detecção, mitigação e remediação de ataques de ransomware, continua a ser também muito importante, enfim, porque sabemos que os cibercriminosos estão sempre um passo à frente, não é? Porque eles sabem o que é que nós fazemos, mas nós não sabemos o que é que eles estão a fazer. Portanto, é fácil deles procurarem evadir as nossas proteções. Daí a necessidade de fazer mitigação. O firewall pessoal, obviamente, temos aqui muitos fabricantes que são fortes e líderes, em alguns casos, em termos de proteção de perímetro. Obviamente que isso sempre houve essa necessidade, contudo, também a necessidade da forma de proteger a forma como as pessoas estão a trabalhar, não é? Remotamente, horários híbridos, leva a que, isso fruto da pandemia que atravessamos, leva a que continuemos a estar atentos a todas essas situações de trabalho remoto e dispositivos que estão fora das organizações. Depois temos questões, por exemplo, de encriptação de dados, ou seja, não é só a proteção do endpoint, não passa só pelo anti-malware também, mas também pela proteção dos dados. Então, nós temos também nos nossos planos a tecnologia de full disk encryption. Pronto, isto parece que é algo que não é importante, mas obviamente que é, e basta pensar que todos nós trabalhamos com portáteis, e se não tivermos uma encriptação no disco, corremos o risco de, se perdermos o equipamento, facilmente esses dados são acessíveis. Mas, obviamente, que isto também é tudo importante se estiver gerido através de uma consola de gestão centralizada, se nós tivermos uma visão geral sobre o panorama dos eventos que estão a acontecer e a possibilidade de aplicar políticas de segurança, fazer alguma automação, obter a inventariação do hardware, do software. Mais uma vez, como eu disse, isso vai criar a percepção do risco. Também foi dito aqui pelo António e outros colegas a necessidade também de aplicar tecnologia de Vulnerability and Patch Management. Pronto, sabendo também que a maior parte dos ataques acontecem nos endpoints por via também de vulnerabilidades das aplicações, então obviamente que isso é uma prioridade. Pronto, e isso também é uma prioridade e é algo que também vai estar já previsto também no âmbito do NIS, é que essas vulnerabilidades sejam conhecidas e que sejam aplicadas as devidas correções. Pronto, e para isso nós também temos este tipo de tecnologia disponível para o mercado, para todos os mercados, incluindo as pequenas empresas. Não esquecendo também aqui outro fator muito importante, que é não só porque o endpoint estende-se agora também à cloud. Obviamente, nós não estamos só a trabalhar já nas empresas, nem só por VPN ligados às empresas, mas também o nosso trabalho alarga-se também a plataformas na cloud. Nesse sentido, importa também que as empresas conheçam esse risco e que protejam também as suas plataformas na cloud, nomeadamente aquelas mais adotadas pelas organizações, não fazendo publicidade, mas Microsoft 365, Google Workspace, entre outras. Por fim, mais dois pontos, que um deles será, como estamos a falar de utilizadores que trabalham remotamente, em muitos casos, o controle de autenticação. Portanto, o reforço da autenticação, MFA, está na ordem do dia, mais uma vez também abordado no NIS e nas boas práticas e nas melhores práticas de cibersegurança. Por último, será realmente a extensão daquilo que é o Endpoint Protection, da forma como nós implementamos, que é uma solução rica e autónoma, através do XDR, ou seja, a capacidade de identificar e responder adequadamente a ameaças que não têm a ver exclusivamente com malware, mas possam ser comportamentos maliciosos, que possam eventualmente estar associados também a ataques de supply chain, da cadeia de fornecimento, por exemplo. Pronto, aí entramos num prisma que envolve mais alguma complexidade e deve ser endereçado claramente por empresas que tenham alguma maturidade e recursos internos.
Na ausência desses recursos, como já foi dito antes também, temos sempre a opção dos serviços geridos, que nós implementámos o ano passado em Portugal, para um serviço 24/7 que vai precisamente apoiar-se na nossa solução XDR e vai permitir um controle, uma monitorização e resposta 24/7 a todo o tipo de organizações. Obrigada, Nuno. Obrigada. Vou passar agora a palavra ao Rui Damião para a próxima questão. Obrigado, Marta, e quero só. Nós estamos a chegar ao fim da nossa mesa redonda virtual e queria pedir ainda assim aos nossos participantes que tentassem colocar ou manter as suas respostas em 2 minutos. Eu ia começar a próxima questão com o Orlando e perguntava quais é que são os tipos de soluções que as organizações mais procuram atualmente e o que é que se pode esperar do mercado nos próximos tempos, tanto em termos de cibersegurança em si, como de resiliência. Orlando? Bom, eu acho que aqui, a este nível, aquilo que nós temos visto, daquilo que as organizações mais querem adquirir, eu dividia aqui em duas vertentes. Peço desculpa. Uma da vertente do cumprimento de regulativo, ou seja, adquirir soluções que permitam ir ao encontro da exigência do normativo, como por exemplo o NIS 2 ou o DORA, e outra vertente que é a evolução das próprias empresas na sua vertente de cibersegurança. E nós vemos que, nesse sentido, as soluções que as organizações mais têm solicitado começam em tudo o que esteja relacionado, por exemplo, com o SOC, o CIEM, o Vulnerability Management, os SOARs, soluções de pen testing, Threat Intelligence também, soluções que vão aportar a proteção de dados, quer seja como a parte da encriptação, quer seja como a parte da prevenção de fuga de dados, soluções que abordam a identidade, quer seja como já foi aqui falado do multifator de autenticação, mas soluções mais avançadas de IAM, de PAN, de gestão de passwords. E depois vemos também, e temos visto mais para o final do último ano, um crescimento da procura de soluções de superfície de ataque. Qual é que é a minha superfície de ataque? Como é que eu me posso proteger? Quais é que são os meus assets? E também soluções relacionadas com a monitorização de terceiros, lá está, por causa do cumprimento dos normativos. Obrigado, Orlando. Gostava também de ouvir a perspectiva do António Correia, da WatchGuard, neste mesmo tema. António? Eu acho que, infelizmente, quase que digo infelizmente, quase só, a questão aqui da regulamentação acho que vai ter sempre um papel essencial e acaba por ser aqui um drive, acima de tudo, para as empresas mais conscientes para a necessidade, e, portanto, acabo por concordar com o Orlando. Acho que por essa via, e naturalmente depois há perspectivas diferentes, consoante também as áreas em que mais nos concentramos, não é? Mas acho que por essa via vai haver claramente aqui uma corrida e por estarmos, se calhar, muito atrasados nisso, diria eu, na parte do Multi-Factor Authentication, ou seja, na parte da gestão dos acessos. Do ponto de vista de segurança, eu diria que uma enorme porcentagem dos ataques passam sempre por um roubo de credenciais, mas lá está, aqui a parte da NIS, NIS 2 acima de tudo, acho que vai motivar muitíssimo isso. Acho que vai ser também muitíssimo relevante a questão de termos cada vez mais visibilidade sobre tudo aquilo que existe na rede, aqui no sentido mais abrangente do termo, e portanto aqui nós estamos a fazer aqui um esforço grande na parte de Network Detection and Response e na prática trazer soluções que já estão disponíveis no mercado há muito tempo, mas que são claramente soluções muito enterprise, ou seja, muito caras, muito exigentes, tanto do ponto de vista de gestão, mas também do investimento, e trazer isso para o SMB, e portanto darmos mais visibilidade tudo aquilo que acontece na rede e, acima de tudo, controlarmos e monitorizarmos e ajudarmos a dar resposta com a análise comportamental que fazemos, muitíssimo apoiada em inteligência artificial. Acho que serão, acima de tudo, estes. Ao mesmo tempo, a componente de serviço gerido, ou seja, porque já falámos, e acho que isto acaba por encaminhar tudo para aqui, ou seja, o facto de haver poucos recursos
obriga cada vez mais a que se externalizem, digamos assim, determinados serviços. Portanto, aqui a componente de Managed Detection and Response, por exemplo, acho que é sem dúvida nenhuma um serviço que vai ser cada vez mais requisitado ao canal portanto, a toda a indústria. Obrigado, António. Eu também, mais uma vez, sobre quais são os tipos de soluções que as organizações mais procuram atualmente, gostava de ouvir a perspectiva do Nuno, Nuno Mendes, em 2 minutos. Ok, vou tentar ser breve e vou ser. Bom, há aqui duas questões. Portanto, uma delas é as que mais procuram atualmente. Pronto, e estamos ainda a atravessar esta fase de transição e adoção do NIS 2. Portanto, atualmente, e eu creio que em outubro ou coisa assim, as notícias revelavam aqui que apenas 54% das organizações é que tinham noção do que era o NIS 2. Portanto, estamos em dezembro, muita coisa não deve ter mudado assim tanto. Portanto, eu diria que atualmente ainda não há um grande reflexo daquilo que vai acontecer provavelmente nos próximos 2 meses. E aí sim, vamos começar a ver mais procura de soluções que passam que passam da proteção de endpoint, em termos de malware, aquela essencial que todos sabemos que precisamos, e vão começar a ser procuradas soluções que complementam a segurança e a defesa destas organizações, nomeadamente com a MFA, com a encriptação, com o XDR, com ferramentas que permitam inventariar e criar e ter uma noção do ciberrisco ou da superfície de risco também. Portanto, vai haver realmente uma onda, eu diria, uma onda positiva na indústria para todas as organizações, que vai permitir terem mais camadas de segurança e ter mais resiliência. Falando de resiliência também, e isso tem-se assistido nos últimos tempos, fruto também da grande quantidade de ataques que têm ocorrido, de ransomware, principalmente. E isso também tem a ver com aquilo que já foi falado aqui sobre ransomware as a service, affiliation, redes de afiliados, cibercrime, etc. Portanto, algumas redes são desmanteladas, ou grupos, outras nascem logo a seguir, e portanto nesta área também o backup continua a ser realmente o último recurso das organizações para salvaguardar os seus dados. No entanto, convém não esquecer que o backup é realmente o último recurso, e quando chegarmos a esse ponto, já tudo o que é propriedade intelectual e segredos de negócio ou de organização já foi. Portanto, devemos realmente atuar a montante e implementar logo essas medidas antes. Obrigado, Nuno. Por fim, nesta questão, entenda-se, gostava também de ouvir a perspectiva do Ricardo Pinto, de quais é que são os tipos de soluções que as organizações mais procuram atualmente. Ricardo? Muito bem. Pronto, aqui nesta questão, e não sendo a V-Valley um fabricante, vou-vos dar a perspectiva do distribuidor e de soluções que nós vemos que efetivamente tiveram procura e vão continuar a ter durante os próximos tempos. Eu aqui acredito que efetivamente há uma procura cada vez de soluções que nos permitam ter maior visibilidade, no fundo aquilo que tem vindo aqui a falar pelos vários participantes. Uma eficiência operacional acho que é importantíssima, e a questão também da continuidade de negócio. Eu vou falar aqui de 5 pontos que eu acho que são os principais, não tenho uma ordem específica. Já se falou aqui de soluções de Zero Trust, de autenticação forte, soluções de MFA, gestão de identidades, gestão de acessos privilegiados, portanto, no fundo, tudo aquilo que sejam ferramentas que nos permitam saber quem é que está a aceder à nossa informação, que tipo de informação é que procura e que privilégios é que tem para aceder ou não a certos tipos de informação. E olhando para aquilo que é o nosso portfólio, eu aqui falaria sempre de uma Cloudflare, de uma WatchGuard, que temos aqui representada pelo António, ou uma CyberArk, ou uma SailPoint, que são tudo fabricantes líderes nestas áreas, não em todas, mas nestas áreas. Segundo ponto, também importante, e que também já aqui foi falado, não foi muito falado, mas foi já abordado, as seguranças dos ambientes OTs, IoTs, MIOTs, portanto, seja medical devices, industriais e afins, porque efetivamente com a abertura desta área à internet, à exposição à rede tradicional,
surgem aqui uma série de ameaças, muitas delas motivadas porque são muitas vezes estes equipamentos têm sistemas operativos legacy que acabam por não estar protegidos. E, portanto, dentro daquilo que é a segurança OT, aqui poderia falar sempre de uma Armis, que também é uma ferramenta especializada nesta área, ou de uma Checkpoint. Outro ponto que já foi aqui muito abordado, não vou alongar muito, mas basicamente proteção de endpoints continua a ser o vetor principal de ataque, portanto, endpoints, soluções de e-mail, de proteção de dispositivos móveis, continuam efetivamente a ser o ponto principal a proteger e a principal porta de entrada para as nossas organizações. Temos cada vez mais ataques de phishing, smishing, ransomwares, exploração de vulnerabilidades dos próprios equipamentos, portanto, temos efetivamente que nos preocupar muito com os dispositivos móveis, com os PCs, com tudo aquilo que tenha acesso à nossa rede e que atrás desses dispositivos estejamos um de nós, que somos o alvo que os atacantes pretendem iludir para no fundo, poderem entrar na nossa rede. E aqui, lá está, por ser um ponto importante, temos também vários fabricantes a dar respostas. Vamos falar mais uma vez de uma WatchGuard, vamos falar de uma Checkpoint, de uma Kaspersky, de uma Trend Micro, são tudo fabricantes com soluções bastante robustas nesta área. Falámos aqui de vulnerabilidades de equipamentos, falamos de patch management, virtual patching, mais uma vez, e também relacionado com a segurança OT e tudo mais. Falamos de equipamentos que têm sistemas operativos legacy, falamos de vulnerabilidades que são detectadas e que os fabricantes demoram algum tempo a dar resposta até libertarem uma atualização que permita combater essa falha. Portanto, tudo o que sejam ferramentas que nos permitam antecipar ou resolver de forma minimamente imediata este tipo de vulnerabilidades são sempre bem-vindas. E aqui, mais uma vez, falamos de uma WatchGuard ou de uma Trend Micro, por exemplo. Quinto ponto, e vou tentar não me alongar muito mais. Há aqui um ponto que eu acho que é muito importante e que acho que hoje não foi abordado aqui. A questão da formação e da consciencialização das pessoas. Ou seja, de nada nos serve ter excelentes ferramentas se depois também não investimos um pouco a formar as pessoas que acedem aos PCs, que acedem à informação e tudo mais. Portanto, tudo o que sejam ferramentas que permitam criar campanhas internas para testar o conhecimento das pessoas e o quão alertas estão e formá-las, eu acho que faz todo sentido efetivamente apostarmos nesta área. E pronto, e basicamente já me alonguei aqui um pouco, mas é esta a minha. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar a palavra à Marta para avançarmos com a nossa tradicional última questão das nossas mesas redondas. Marta? Exatamente. Obrigada, Rui. Isso mesmo, a nossa tradicional pergunta final, uma mensagem aos parceiros. Ao fim e ao cabo, já daqui durante esta hora e meia, já fomos aqui ouvindo alguns conselhos e, digamos assim, algumas mensagens deixadas pelos nossos participantes aqui do painel, mas de qualquer das formas, temos aqui sempre este espaço mais reservado e mais direto para uma mensagem final. Eu gostava de começar por pedir ao António Correia da WatchGuard a sua mensagem para os parceiros do canal e MSSPs. Obrigado. Daquilo que eu acho que é o maior desafio, e foi de facto falado aqui, é de facto a falta de recursos técnicos qualificados para trabalhar esta área. E, portanto, o principal desafio é esse, é ter esses recursos, tratá-los bem, porque a própria retenção é hoje em dia um problema. E, acima de tudo, esse tratá-los bem tem muito a ver também com dar-lhes tarefas de valor acrescentado e não tarefas repetitivas. Portanto, o que é que eu acho que é a melhor mensagem que posso deixar aqui aos parceiros ou aos MSSPs? É que procurem efetivamente fabricantes que lhes permitam adressar a maior parte ou o maior número de complementos, de vetores, digamos assim, dos seus clientes e não obriguem os seus recursos a dominar 70 tecnologias diferentes.
Diria que é também muitíssimo importante e vai tudo nesta ótica de eficiência operacional, o termo, se não me engano, usado pelo Ricardo há pouco, que acho que é muitíssimo importante, que é, depois, todos os pormenores contam, ou seja, a simplicidade a nível de licenciamento, a flexibilidade do mesmo, ou seja, se quer o meu cliente pretende em OPEX, pretende mensalmente, ok, sim senhora, o fabricante acompanha esta necessidade, ou então 1 ano, a 3 anos. Portanto, essa flexibilização também é muitíssimo importante. E depois uma nota final que acho que é fundamental. Pessoas compram a pessoas, portanto, tenham acima de tudo relações que consigam ver que são duradouras no tempo e que naturalmente, quando tem alguma questão, tem alguém para quem telefonar e tem alguém que dê resposta e que veja o longo prazo como objetivo e não o curto. Obrigada, António, pelo Obrigado. contributo. Nuno Mendes, a sua mensagem final aqui aos parceiros de canal e SSPs. Certo. Pronto, também faço minhas algumas palavras que o António Correia referiu aqui, no que diz respeito à busca de parcerias duradouras, de qualidade, a questão da oferta, de ter uma oferta variada de soluções e que façam fit aos diferentes tipos de clientes que os parceiros possam ter. Isso é muito importante, é algo que nós trabalhamos constantemente com os nossos parceiros, que é adotar ou ajudar a escolher a solução que melhor corresponde ao tipo de cliente, sabendo também que depois temos soluções que acompanham ou podem acompanhar a evolução dos clientes consoante os diferentes níveis de maturidade que eles possam ter. Depois temos todas as questões associadas à formação, por exemplo, bastante importante. Falámos em escassez de recursos, os nossos parceiros também, e o canal também tem escassez de recursos, também tem prioridades, e nesse sentido há que confiar também numa boa parceria que lhes acompanhe todos esses desafios que têm numa área que é tão distinta como a cibersegurança e tão complexa. E que, aliado a tudo aquilo que os parceiros têm para fazer em termos no seu trabalho de integração de diferentes tecnologias, se torna realmente um desafio. Então é importante confiar num parceiro, saber que tem pessoas do lado de lá, que são pessoas que estão ao alcance de um telefone, que estão locais, tanto ao nível comercial como também ao nível de apoio técnico, e acho que isso representa uma grande mais-valia para todo o canal. E, sobretudo, também uma mensagem final é que não deixem de apresentar as soluções que são que correspondem aos requisitos de um determinado cliente, estando condicionados pelo preço. Pronto, enfim, o preço, sabemos que em Portugal qualquer relação, qualquer questão relacionada com preço e financeira é sempre um problema, mas não deixem de apresentar essas soluções, apresentem várias soluções e que o cliente, e trabalhem com o cliente para escolher a solução que melhor corresponde, sobressaindo e fazendo sobressair as mais-valias de cada solução. Isso é importante. Obrigada, Nuno, pelas suas notas. Orlando Campos, também a sua mensagem final. Obrigado, Marta. A principal mensagem que eu queria deixar aqui é que a Ingecom, como distribuidor de valor acrescentado e focado unicamente na componente de cibersegurança, nós podemos ajudar os parceiros em todo o tipo de soluções que são exigidas pelos seus clientes. Não só nas soluções, mas também nas formações dos próprios parceiros. E por outro lado, podemos também ajudar os MSSPs com as ferramentas necessárias para os tornar verdadeiros MSSPs de excelência. Obrigada, Orlando. Pedro Melo da Sofres, a sua mensagem final, por favor. Ora, muito bem. Tentando, hoje aqui falamos de complexibilidade, falta de recursos, resiliência, regulamentação e, portanto, tudo isto leva-nos a dizer que o futuro é claramente entregarmos cibersegurança como um serviço. E, portanto, aqui os parceiros têm claramente um papel fundamental. Nós na Sofos fomos dos pioneiros a vir para a mensagem do mercado que, face à complexibilidade atual da cibersegurança, a solução era Cybersecurity as a Services.
E isto só é possível implementar este modelo conjugando aquilo que são as nossas capacidades do ponto de vista de detecção e resposta e serviços de SOC e MDR com aquilo que são as capacidades de serviços dos nossos parceiros. E, portanto, só com a conjugação dos dois, porque também foi aqui falado a falta de recursos de parceiros, portanto, também é preciso sermos um parceiro que tenha a capacidade de estender aquilo que são as capacidades dos parceiros. Do ponto de vista de recomendação para os parceiros, têm que investir muito naquilo que é todo o seu trabalho de consultadoria, apoiar o desenvolvimento e o estabelecimento dos planos de segurança em cada um das organizações, atendendo ao seu nível de maturidade. E nesse sentido, inclusivamente, nós também só estamos a ajudar os parceiros a poderem ajudar os nossos clientes com assessments que disponibilizamos, como seja o assessment para o NIS 2 ou para a framework do NIST, em que permite que um parceiro, juntamente com o cliente, possa avaliar qual é o seu nível de maturidade em cada momento e quais são os passos e as estratégias a definir. Portanto, concluindo, os parceiros têm que se focar naquilo que são os serviços, toda a camada de serviços para poderem complementar a escassez de know-how e de pessoas e de equipas nos clientes e contarem com fabricantes como a Sofos que têm a capacidade de os ajudar neste sentido, disponibilizando serviços agnósticos às tecnologias presentes. Os serviços da Sofos MDR não são agnósticos às tecnologias do cliente e, portanto, podemos acrescentar as camadas de serviços independentemente daquilo que são as ferramentas tecnológicas. Portanto, penso que, e para concluir, que os parceiros têm aqui uma palavra muito importante e um futuro muito risonho, porque a camada de serviços é sempre muito mais importante e de muito maior valor do que só a tecnologia. Portanto, há aqui uma grande oportunidade para todo o canal. Obrigada, Pedro. Por fim, o Ricardo. Ricardo, alguém tinha que ficar para o final. Ricardo Pinto. Aqui já foi muita coisa dita, mas obviamente não queria deixar de dar aqui a palavra ao Ricardo. Eu, como vou ser do último, é a mensagem que depois fica na cabeça das Exatamente, pessoas. exatamente. Mas basicamente, e no seguimento daquilo que foi dito, eu acho que os parceiros devem apostar na especialização. Ou seja, parceiros generalistas que vendem por catálogo e que têm tudo e mais alguma coisa, nos dias de hoje não acrescentam valor ao negócio nem aos clientes. Portanto, eu acho que os parceiros devem efetivamente procurar áreas em que sejam efetivamente competentes e bons e que se destaquem junto dos seus clientes por essas mesmas qualidades. Portanto, uma aposta clara nos serviços. Portanto, não é só vender a solução, é o serviço que se vende em cima dessa solução. Por fim, apenas referir aqui que nós, a V-Valley, como distribuidores, a minha divisão especificamente é dedicada à segurança empresarial. No entanto, também temos outras áreas que são complementares àquilo que é a nossa oferta de segurança. E com isto o que eu quero dizer é que nós, nas diferentes áreas, temos recursos especializados, podemos sempre assessorar os nossos parceiros. Temos a componente toda nós adquirimos há 2 anos um outro distribuidor que era a Lidera, e a Lidera em Portugal, apesar de ser pequena, em Espanha era bastante grande e conhecida por ser especializada em serviços. E estes serviços não é para aniquilar os serviços dos parceiros, é sim para acrescentar aos serviços dos parceiros. Ou seja, nós aquilo que temos é recursos especializados que podem colaborar em termos de pré-venda, de pós-venda, de suporte. Temos também uma plataforma que se chama Lidera Cloud, em que os parceiros podem registar os seus clientes, abrir tenants específicos para os seus clientes e fazer licenciamento MSSP para os seus clientes, seja de soluções, por exemplo, de uma WatchGuard, que também está aqui presente, de uma Kaspersky, de uma Checkpoint. Nós podemos vender tudo no formato de serviço, com pagamentos mensais, que no fundo acaba por dar aqui uma flexibilidade na gestão dos parceiros.
Obrigada, Ricardo, pelo seu Obrigado. contributo e obrigada a todos aqui pela participação e pelos valiosos contributos. Antes de passar a palavra ao Rui Damião para as despedidas, só reforçar que daqui a mais sensivelmente um mês, dia 28 de fevereiro, teremos o próximo live event do IT Channel, desta vez dedicado a Data Center e Edge. Rui, vamos às despedidas então. Vamos, Marta, obrigado. Eu também gostava de deixar aqui uma mensagem final para os nossos leitores. Uma das publicações do grupo do IT Channel, que é a IT Insight, vai realizar uma mesa redonda híbrida, portanto virtual e física, no final deste mês, a 26 de fevereiro, também sobre cibersegurança. E aqui falando da cibersegurança, sobre uma outra publicação do grupo, que é a IT Security, creio que é conhecido pela maioria. Este ano vai organizar duas conferências abertas ao público, para além da IT Security Conference em Lisboa, que se vai realizar a 9 de outubro e que acreditamos que é um marco no panorama de eventos de cibersegurança em Portugal. Este ano, e isto é uma informação quase em primeira mão, vamos ter um evento na zona norte do país, no Porto, a 14 de maio. As inscrições para estes eventos estarão abertas em breve e, obviamente, que serão divulgadas nos nossos sites. Com esta mensagem final, quero agradecer a todos os nossos leitores que assistiram a este evento, assim como ao António, ao Nuno, ao Orlando, ao Paulo, ao Pedro e ao Ricardo, pela vossa participação nesta mesa redonda e a partilha de informações que, acredito, são relevantes para os nossos leitores. O conteúdo deste fórum estará disponível na edição de fevereiro do IT Channel, que estará online, ou que ficará disponível online no final da próxima semana, e chegará aos vossos escritórios, muito provavelmente, na semana seguinte. Uma vez mais, em meu nome e em nome de toda a equipa do IT Channel, obrigado a todos e até à próxima.